tarde, galera aí do canal. A gente aqui dando continuidade do documentário, né, aqui do canal sobre Tuína, a história de Tuína, um lugar pequeno, mas de rico em histórias. Aqui estamos com um cidadão aqui, morador, amigo de meu pai, amigo meu de muito tempo, seu Antônio Alves aqui, um rapaz que para mim tem um grande respeito, tenho um grande respeito a ele, um cara que sempre lutou pela nossa comunidade. Já foi presidente da associação. 3 vezes. 3 vezes, né, Thaís? 3 vezes da associação e sempre está aqui batalhando pelo povo de Remédio, né? Queria agradecer a ele por tudo que ele fez por Tuína e continua fazendo. E aqui a gente vai entrevistar hoje, contar um pouco do Remédio, né, através dele. É que ele não é uma pessoa muito idosa, mas tem o pai dele, seu Luiz, e vem contando história, né, de neto para avô, de vô para neto, de bisneto, e o Toninho vai contar um pouco da história dele aqui sobre um remédio antigo, que até agora eu conversando com ele antes da gravação, ele me contou uma coisa que entrou no tempo que eu gosto muito, que é o cangaço. Sou um cara, Toninho, que eu assisto muito vídeo de cangaço, eu acho muito bonito a história de Lampião, né? E ele até contou aqui uma coisa que eu não sabia. Logo também a gente, muita pessoa nova de hoje, Toninho, não faz por onde saber a história, né? E Lampião também andou aqui no remédio quando ele rodou pro Ceará. Toninho, pode contar aí, Toninho, pra gente, né, algumas histórias que você sabe aqui do remédio. Pode ficar à vontade. Bom, boa tarde, né? A história da Tuína é muito importante a gente saber disso. Eu fico até satisfeito por você e o Endo fazer esse documentário. E isso é muito importante, cada vez mais enriquece a gente. A gente vê que vocês estão valorizando cada vez mais a nossa terra, né? E contando a história do nosso povo, né? Como foi fundada a Tuína. A história da Tuína é uma história, tem história bonita, nós temos muitas histórias para contar da Tuína, não só eu, mas outras pessoas aí também tem. Nós tivemos agora há pouco conversando e o Chad, ele falou sobre o cangaço, e aí eu contei o que eu já ouvi os mais velhos falando, meu pai também chegou a passar para mim, e falando sobre o cangaço. E aí ele falava que o cangaço do Lampião, ele passou aqui na Tuína, né? E devido uma briga que teve uma época aí, na época deles lá, que o Lampião veio atrás de matar um sujeito que tinha mexido com um da família de outras pessoas lá, né? E aí ele acho que veio atrás do cabra, né? E aí o cangaço passou aqui na Tuína, assim, dessa maneira. Mas antes dele passar, aí alguém que soube da história, aí espalhou, né, pro pessoal, né? E aí muita gente correu, né? Muita gente saiu do lugar, foi para dentro dos matos se esconder, outros foram pro pé da serra, e aí foi desse jeito, muita gente fugiu com medo. Aí, então ficou um cidadão, na época, que era até tio do meu pai, o Nelson, chamado Nelson, e ele tinha uma bodeguinha, né? E aí quando o cangaço entrou, ele contava que era em torno de 30 homens, 30 homens, 30 pessoas, ou 35 por aí assim, era mais ou menos isso. Aí ele disse que chegou lá na bodega, né? Ele contava para a família. E aí chegou aquele batalhão de homens, tudo armado, né? E aí sim, ele disse que o irmão do Lampião também estava no meio. Aí depois se encostou um homem, muito diferente dos outros, dando ordem nos outros, a camada toda. E aí eles depois eles imaginaram que tinha sido o Lampião que tinha chegado ali, né? Aí antes eles começaram a conversar e aí ele pediu água para beber. Ele foi e deu água a eles, que estavam com sede, bebeu. Depois ele ofereceu café, eles tomaram, e aí aquele sujeito
começou a fazer pergunta a ele. E perguntou a ele que onde era que estava o povo do lugar daqui, né? Aí ele disse para ele que o pessoal tinha fugido. Tinha fugido. Aí ele, por quê que o pessoal fugiram? Aí ele disse, o pessoal correu com medo aí, correram aí dentro do mato, se esconderam, porque eles disseram que o bando do Lampião ia passar aqui no Remédio. E aí o pessoal correu com medo. Aí ele foi e disse, cabra, e por que você não correu? Por que só você ficou? Aí ele foi e disse, eu fiquei porque ele nunca me fez nada, nem eu fiz nada a ele, aliás, eu nem conheço ele. E se ele tem alguma coisa aí, nos outros cantos aí, que ele vai cobrar, na certa porque alguém deve alguma coisa a ele e ele foi cobrar, né? Ele vai lá e cobra. Mas a minha ele nunca me fez nada de ruim. Aí ele foi e disse pra ele, né? E se você chegasse a se encontrar com ele, ele disse, não tinha problema não. Como acabei de dizer. Do jeito que eu estou recebendo vocês, eu recebia ele. Aí ele agradeceu muito, mas também não falou nada. Agradeceu muito pela água que tomou, um cafezinho que ele tinha. E aí se montaram nos cavalos e foram-se embora. Isso é uma parte muito interessante, né? A história que ele contou. E é muito importante isso. Muito interessante, que é a história também do cangaço. Cangaço hoje é uma das histórias mais contadas, né? Mais estudadas. E é interessante que Lampião, nos anos de 30, ele andou pelo Ceará. Exatamente. Né? Me diga uma coisa, e a respeito da igreja aqui de Nossa Senhora dos Remédios, né? Porque, segundo estudos eu fiz, remédio veio do nome da padroeira, Nossa Senhora. Exatamente. E uma coisa muito interessante que o Tony me falou, gente, é que no vídeo anterior que a gente gravou com o seu Francisco Alves, o Chico Neto, ele falou do primeiro morador aqui, que foi o Capitão Miguel. E o Tony falou aqui uma coisa interessante, que até hoje tem um túmulo no cemitério daqui de Tuína, do Capitão Miguel. Outro vídeo a gente vai pedir o Tony para ir lá com a gente, para a gente mostrar, que é muito interessante, né? Aqui. Tony, aqui antigamente, no Remédio, quando foi a primeira vez que teve água encanada, você tem lembrança? Tenho lembrança. Agora eu não tenho na memória assim o dia, né? A data, não tenho uma data. Mas eu acho que deve ter, pela associação, acho que deve ter algum registro. Mas me lembro o primeiro dia que foi ligada a água, funcionou, me lembro. Era novo, inclusive eu trabalhei na firma, na época que foi construída a caixa d'água, depois foi construído os banheiros, e foi feito o esgoto. Eu trabalhei em tudo isso. Uma evolução, né, Tony? Para Tuína, que eu ainda era rapaz na época. Tempo antigo, o pessoal ia buscar água no rio, né? De lata, de jumento, os canecos d'água. Cacimba. Nas cacimbas, interessante. Nós pegava água antes da água encanada, nós pegava água nas cacimbas. Teve até uma época, teve um seca, eu não me lembro o ano, mas nós chegamos no meio da Empoeira, que é o riacho do rio, e no meio lá nós se juntava aquele bando de homens, assim, de domingo, ou às vezes de sábado. Nós se juntava e ia tudo cavar, meter uns anéis para baixo. E aí essa água começou a baixar e nós ia cavando para baixo. Aí, os anéis baixando e nós aprofundando, né? E aí chegou uma época, na época da seca, que para nós ir pegar água lá embaixo nós descíamos, fizemos umas escadas, os dregais, né? Enfiava uns paus, botava umas tábuas, aí ficava ali cheio completava de areia, aí nós descia lá para baixo. Vai pegar? Era mais ou menos uns 4 metros de chão abaixo. Aí pegar água lá na cacimba. Viu com uma dificuldade antigamente. Era difícil. Aí quando passava mais um ano que vinha a enchente, né? Enchente era. Vinha um inverno bom, aí a água voltava de novo, ficava só em riba mesmo. Era muito. Mas nesse tempo era muito bom. A gente se divertia muito quando nós saíamos do campo.
nós ia para Empoeiro pegar água e lá de noite, nós saía aqui de frente, aqui onde é essa estrada aqui, que na época não existia, era um campo grande que tinha aqui, que atravessava essa estrada no meio. E aí nós batíamos uma bolazinha todo dia de tarde. Aí quando terminava, começava a escurecer, nós tirávamos para Empoeiro, lá para Cacimba, tirar água lá para poder tomar banho. E aquilo era uma prosa danada. Diversão no tempo antigo, era difícil, mas Mas aí a gente ficava se satisfeito. tornava melhor do que o mundo de hoje, né, Tony? Que não É. tinha aqueles perigos, não tinha Exatamente, nada. não tinha. É, maldade aí- que tem agora. Pois é, Tony. Aí, Toninho aqui, até portanto, Tony, falar sobre água, você fez um projeto, né? Conseguiu um projeto para Tuína do Poço Profundo, né? Ali para cima do alto. Foi, ali no alto, aquele projeto ali foi eu que fiz. Tony fez o projeto, conseguiu, né? Na época que eu era o líder comunitário, né? Eu cheguei a fazer um projeto e aí consegui. E até com o deputado José Albuquerque, né? Uma liderança muito forte aqui no município de Massapê. E tem feito também algumas coisas. E aí eu consegui esse posto com ele. E aí a gente colocou, nessa época tinha só 3 casas lá em cima. Eu me lembro, né? era menino, eu me lembro. E aí quando eu comecei a limpar, juntava as pessoas, fazia o tirões exatamente devido à enchente, que quando a enchente dava aqui, botava muita gente para fora das casas. E aí eu me preocupava muito com aquilo, como até hoje eu me preocupo com a habitação. Né? E aí eu me preocupava, na época, aí eu digo, rapaz, eu vou fazer um mutirão, vou limpar esses altos lá em cima, essas terras aí, para o pessoal ficar no ponto do pessoal construir casa. Mas só que primeiro eu procurei o padre, e aí o padre, eu perguntei ao padre, eu falei se o padre podia vir para uma reunião aqui com o povo, e aí foi feita essa reunião, o padre presente, e aí eu perguntei ao padre se eu podia dar esses terrenos, passar para o nosso povo que quisesse construir em casa, porque tinha filhos adultos que tinham família, morando com os pais. E aí eu vi aquela situação, e aí eu me preocupava com as pessoas, porque é muito bom que aquela família, aquele casal que já tem construído uma família, tem a sua casa própria. E eu me preocupo muito com isso. Até hoje parece que tem hora que minha memória, parece que eu ainda estou ainda naquele tempo. Todas as pessoas, Tony, que tem o coração bom como você, tem preocupação com o próximo, né? Isso aí eu acho que falta em muitas pessoas, né? E aí eu limpei esses terrenos lá junto com o pessoal, a gente levava água, levava café, e aí naquela prosa tal nós ia limpando, eu no meio também, levava, eu não ia ficar lá só olhando não, eu levava uma força também e eu limpei. Né? Inclusive teve o campo que hoje é da comunidade, era o campo ali e até os veteranos, né? Os veteranos. Que nessa época era o Zé Ricardo, que era o presidente do time, sub-17, né? E aí eu arranjei com o padre o terreno para fazer o campo, né? Mas quando eu arranjei o campo, e aí um colega meu entrou em contato com o CISAR, me levou até lá, e aí o CISAR na época, ele deu o custo todinho de material, né? Ele custeou o material todinho do time. Deu tudo. E aí deu certo fazer o time para lá, o time. E aí, inclusive, as 3 casinhas lá que eu tinha dado o terreno para as pessoas, as 3 pessoas, mas a primeira pessoa que construiu uma casa ali em cima do alto, eu sei até quem é ele ainda. O Antônio do Mumbaba, que é o Antônio Sereia. O pessoal ficaram assim meio cismado, não queria, porque era em Rio do Alto, não tinha água, e quando ele construiu, ele veio me pedir o terreno, e aí eu disse para ele, eu digo, você constrói mesmo? Aí ele disse, constrói, se você me der, eu só quero que você me dê
você me espere aí uma semana, como eu dou essa casa, eu armo a casa lá. A madeira já está toda cortada. Eu digo, pô, bora lá, que eu vou já marcar o terreno para você. Aí fui, marquei o terreno lá, que é lá, pertinho da casa lá do Sorinho, né? E aí eu marquei lá, coloquei, fiz a medida da casa todinha, na rua, digo, olha, aqui aí disse para ele que ali era para ficar uma rua subindo. E aí deu certo, o rapaz pediu uma semana e com uma semana ele marcou a casa. E foi a primeira do alto. E ele até, o nome dele é Antônio Sereia. É uma pessoa boa. E hoje expandiu, né, também, o E aí remédio, essa casa expandiu. foi, chamou outra bem ligeiro para outro de lado. E aí outro chegou, colocou outro de lado. E aí outro foi, botou lá para cima, outra casa. Aí eu fui, nessa gestão, eu fui trabalhar já para trazer o poço para fazer Ô, seu Luiz, tudo bom? Oi, pai. E aí fizemos o chafariz, coloquemos, e aí começou a enchendo de pessoas, e aí foi já criando ruas. Sente aqui, seu Luiz, até por tudo aqui, pessoal, a gente falou e faz entrevista aqui com o pai do Toninho e chegou agora, até por coincidência aqui na entrevista. Sente aqui, seu Luiz, pertinho de mim aqui. Você quer dar uma pausa? Dá uma pausa aí. Dá uma pausa aqui.